Olá, galerinha do primeiro ano. Então, estou aqui com mais um vídeo aula de filosofia, na qual irei dar continuação do capítulo 2, que tem como o tema central o que são valores. Na nossa aula passada, através da videoconferência, nós debatemos essa questão do valor, eu perguntei para vocês o que é a felicidade para vocês, o que é que você considera de valor que você fica feliz diante daquilo, Então é comum seres humanos ele viver em constante busca da felicidade, De diferentes modos, diferentes atitudes. Então a partir daí, desse comportamento do ser humano, que ele vive em busca da sua felicidade, nós também refletimos sobre a questão da ética. Então, será que vocês se lembram o que é a ética? A ética, pessoal, é o campo de reflexão sobre a prática das nossas ações e o que as motiva, a gente fazer essa ação, e sobre valores que orientam o nosso comportamento, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem, o que é justo e o que é injusto, e assim por diante. E a partir disso, iremos continuar aqui com outro tópico desse capítulo, que diz o seguinte: existe só uma verdade? Será que existe só uma verdade? Dentro do campo da filosofia, não. Porque senão a gente não iria estudar sobre diversos filósofos. A gente vê a concepção de um que é totalmente diferente de outro. Então, cada um ele guarda ali sua verdade para tornar o ponto de partida para a sua reflexão e criar a sua teoria, Por isso esse tema. Existe só uma verdade? No campo da filosofia não, existe muitas, várias verdades, dependendo da reflexão de cada filósofo. Então, aqui, o ser humano virtuoso, ele seria aquele que dedicasse a vida à busca racional da verdade, pois conhecendo bem a justiça e a outra virtude, poderia ter uma vida boa e justa, Ou seja, para Aristóteles, você não precisa, não precisa você somente ser feliz, você precisa saber do conceito, do significado da felicidade para você se tornar um ser humano virtuoso. Então, assim pensava Sócrates e Platão. Mas é possível realmente conhecer o bem, a justiça ou a verdade. Em outras palavras, existe apenas uma verdade, uma justiça ou um bem? Então, isso aqui são indagações que fizeram esses filósofos para tornar algo reflexível que eles poderiam ver se o ser humano poderia se tornar um ser virtuoso ou não. Continuando aqui, agora iremos falar sobre os sofistas, Em algumas aulas eu já comentei sobre eles. Então, eles são oriundos de várias cidades gregas. Os sofistas, eles convergiram para Atenas no século V a.C., acompanhando o desenvolvimento. Eles eram professores profissionais, os primeiros na história do Ocidente. Eles transmitiam conhecimento úteis a todos aqueles que estivessem dispostos a pagar pelos seus ensinamentos. Aí eu falo para vocês aqui, quando falo de acompanhando o desenvolvimento, os sofistas, eles acompanharam o desenvolvimento das cidades gregas, principalmente em Atenas. Que desenvolvimento seria esse? No qual, pessoal, é o desenvolvimento social, cultural, político, econômico, Então, todo esse tipo de desenvolvimento, os sofistas, eles acompanharam naquele tempo. E também, eles ensinavam os jovens interessados em se especializar em alguma técnica ou ofício, E também para participar, tornavam eles mais, como é que eu posso dizer, mais úteis para participar dos negócios na polis. Continuando aqui, então aqui temos filósofos e sofistas, Então, os filósofos, ele afirma as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, não há uma terceira alternativa, ou algo é
ou não é. E para o sofista não, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? E eles falam também que vive constante na busca de vários pontos de vista, né? Eles têm vários pontos de vista para poder indagar suas reflexões, né? E já os filósofos, eles não. Eles vivem na busca de verdades absolutas, né? Eles vivem em constante busca da essência das coisas, né? Da pura verdade. E para o sofista não interessa muito isso. O que ele interessa é ensinar-lhe a arte de dialogar, né? A arte de debater. E aqui eu tenho para vocês, né, alguns dos sofistas que antecederam Sócrates. Eu tenho Gorgias, eu tenho Hípias, tenho Protágoras, tenho Trasímaco. Então, dando continuidade, vem aqui agora, muitos sofistas, eles ressaltaram o contraste entre a destinação natural e destinação social do ser humano. E aí, com certeza, vocês vieram a pergunta na cabeça, né? Mas o que é essa destinação natural e o que é essa destinação do ser humano? Essa destinação natural, ela está relacionada às explicações através da natureza, né? Como ficou conhecido como physis, né? Que deu a origem física, como já falei para vocês. E a destinação social do ser humano, ela está relacionada à explicação através, né? Colocando o ponto central ali, o ser humano, que ficou conhecido como nomos, né? Que é a convenção social, o acordo humano, ou seja, o costume ali do ser humano. Então, a contradição entre nomos e physis, o que é por natureza e o que é por convenção, o que não pode mudar e o que é contingente, estendeu-se a diversos assuntos na Atenas, depois do período 5 e 4 a.C. Eles discutiam se os deuses existiam por physis ou por nomos, né? Como já falei para vocês. Os deuses, para eles, ele fazia essa discussão. Será que os deuses, ele existe através de physis, que é a natureza, ou existe através dos nomos, né? Que os nomos são os acordos humanos, né? A convenção social. Repetindo, nomos está relacionado ao ser humano e physis está relacionado à natureza. Então, se entre os seres humanos as distinções sociais eram naturais ou decorrentes de consensão social. Outra indagação também, eles indagavam se a escravidão era natural ou convencional. Professora, mas o que quer dizer isso? Se a escravidão era natural ou convencional, né? Natural está relacionada à physis, natureza. Convencional está relacionada ao nomos, né? Os seres humanos. Ou seja, eles queriam saber se o indivíduo era escravo por natureza ou não, né? Ou era outro ser humano que tornava ele ser escravo, ou se ele já nascia sendo escravo, né? Então, pra gente, isso é uma pergunta boba, mas naquela época não. Isso era motivo para eles refletirem muito, né? Em busca ali da verdade. E como sabemos que nossos primeiros filósofos surgiram na Grécia Antiga, agora iremos falar agora um pouco sobre o mundo grego, né? Então, o que é esse mundo grego que a gente fala e não fala civilização grega, né? Tem que ser esse mundo grego. Por quê? A Grécia, ela foi considerada o berço da civilização ocidental. A Grécia Antiga, ela deixou um legado cultural que foi a base da cultura do mundo moderno, né? Por isso que é conhecido como mundo grego. A cultura grega influenciou na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, também na tecnologia e na arquitetura. A Grécia era dividida em cidades e estados. Cada cidade era chamada de polis. E cada poli tinha a sua forma de exercer a política, né? Por exemplo, lá em Esparta era a política conhecida como oligarquia, né? Oligarquia.
E lá em Atenas era conhecido como a democracia. Então aqui, né, só para lembrar o que é essa política chamada de oligarquia, né? Ou seja, é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, ele pode ser da mesma família, né? Então, esse é o regime político chamado de oligarquia. E Atenas, né, que tem um sistema político democrático, a gente já sabe que é o mesmo sistema que nós vivenciamos aqui no nosso Brasil, né? O poder democrático. Conhecendo ainda sobre a Grécia Antiga, temos aqui a organização social, né? Que está dividida aqui nessa pirâmide. Então, na base dessa pirâmide temos escravos, né? Os escravos, eles não eram livres, eram propriedade de algum cidadão. Eles eram prisioneiro de guerra ou filho de escravo. Depois do escravo, quem vinha eram os estrangeiros. Os estrangeiros, eles eram homens livres, mas não participavam da política. Eles pagavam imposto e serviam ao exército. Eles não podiam ter propriedade. Normalmente, eles trabalhavam no comércio. E depois dos estrangeiros, aí vem as mulheres. Elas são livres ou não, né? Elas não tinham direito, elas não podiam participar da política e sempre deviam obediência ao homem, né, ao pai ou ao marido. As ricas ficavam em casa e as pobres iam trabalhar. E no topo da pirâmide, né, dessa classificação social, veio os homens com mais de 18 anos, que era conhecido como cidadãos. Eles participavam do governo e tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam os impostos e eles não trabalhavam. Então, lá em Atenas, somente quem era considerado cidadão era filho de pai e mãe ateniense, né? Maiores de 18 anos e homens livres. Aqui eu tenho uma imagem, né, que relembra a democracia em Atenas, né? Lá, as decisões políticas eram decididas pelo povo, né? E não o poder era concentrado somente em uma pessoa. Todos eles podiam discordar, concordar, escolher o que seria o melhor para a sua polis, né? Para a sua cidade e estado. E ainda falando sobre a democracia ateniense, o conceito de cidadão, que já falei agora há pouco para vocês, só é considerado cidadão filho de pai e mãe ateniense, né? Homens livres com maiores de 18 anos. E mulheres não eram considerados cidadão, crianças não eram considerados cidadão, principalmente escravos, né? Não eram considerados cidadão. Então, só filho de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e homens livres, né? Então, a cidadania, ela era restrita, que foi o que eu falei novamente para vocês, né? Restrita somente para os cidadãos. A democracia lá era de forma direta. Eu acho que vocês já ouviram falar na política conhecida como direta e indireta. Direta é como todos os povos ali, no caso os cidadãos, eles poderiam escolher o que poderia ser melhor para a sua cidade, né? Então, o poder ele estava distribuído ali na mão dos cidadãos. Onde era que eles debatiam? Eles debatiam em praça pública, né? Num local chamado ágora. Aí vem esse outro termozinho aqui, que ele é muito estudado também dentro da democracia ateniense. A isonomia. O que é essa isonomia? É a igualdade, ou seja, todos os cidadãos, eles tinham os seus direitos e seus deveres, né? Ou seja, eles tinham a sua igualdade. Aí vem esse outro termozinho aqui, conhecido como ostracismo. E aí, professor, o que é esse ostracismo? Ostracismo é um tipo de punição para aquele cidadão que desrespeitasse as leis, né? Então, aquele cidadão que se comportava mal, ele perdia ali o título de cidadão durante algum tempo ou para sempre, né? Então, trazendo para a nossa sociedade, né? Nós temos esse tipo de ostracismo, né? Que são as punições estabelecidas pelas leis. Um ladrão que rouba
pego pela polícia, colocado na cadeia, então ele está pagando ali um tipo de ostracismo, né? Ou seja, ostracismo é um tipo de castigo. Continuando nosso conteúdo, agora vamos para o próximo tópico, que fala sobre a retórica e a verdade. Então, o que falar sobre a retórica e a verdade, né? Então, para iniciar aqui, o ser humano virtuoso, como já falamos sobre virtude, seria aquele que dedicasse a vida à busca racional da verdade, né? Pois, conhecendo o bem, as justiças e outras virtudes, poderiam ter uma vida boa e justa. Assim pensava Sócrates e Platão, né, como já foi afirmado anterior. Mas é possível realmente conhecer o bem, a justiça, através da retórica? Então, retórica, né, como já falei para vocês, é o ensinamento da arte de dialogar, né? A arte de falar bem. Então, os sofistas, ele praticavam essa retórica, ensinava para os jovens a arte de dialogar, de falar bem. Então, essa retórica, além de falar bem, além de ser uma arte, né, de dialogar, será que ela sempre fala a verdade? Então, temos aqui, ó, para Gorgia, a retórica era considerada a arte das artes, porque por meio da palavra bem utilizada podia-se persuadir qualquer pessoa, né? Ou seja, a retórica ela é um instrumento de poder, pois influenciava as importantes decisões que eram tomadas na cidade, e, consequentemente, o domínio dessa arte abria muita perspectiva para o cidadão ateniense, né? Ou seja, através do diálogo, através ali querendo convencer alguém, as decisões poderiam ser tomadas, poderiam ser resolvidas, né? Tudo isso através da arte da retórica. Então, a retórica, ela era um instrumento poderoso em uma sociedade na qual os negócios importantes da polis eram decididos em assembleia, né? Então, todo tipo de negócio é importante ter um diálogo, né? Em uma venda, quando o vendedor ele vai estar fazendo uma venda, ele tem que ter um bom diálogo ali com seu cliente, né? Para poder conquistá-lo e fazer a sua venda. Então, tudo isso faz parte, né, da arte do diálogo. O diálogo, você pode resolver um conflito, né? O diálogo, através do diálogo, você pode convencer alguém, mudar a opinião de outra pessoa, né? Então, por isso que eles consideravam a retórica como um instrumento muito poderoso, né? Através das suas palavras, você pode mudar o pensamento de outra pessoa, né? E continuando. Então, a retórica ela foi criticada em diversos momentos por Sócrates. Agora, por que Sócrates ele criticava muito a retórica? Se ele era um filósofo que gostava muito de conversar, que ele gostava muito de desafiar as pessoas a elas falarem sobre o significado que elas entendem sobre várias substâncias, né? E por que ele criticava? Então, para Sócrates, os sofistas, né, que ensinavam a arte de dialogar, eles falavam de coisas sobre as quais não tinham conhecimento. E, mesmo assim, não conhecendo sobre aquilo que estava falando, eles conseguiam convencer as pessoas. Ou seja, né, os sofistas, eles se preocupavam só ensinar a maneira de defesa, a maneira de dialogar bem. Eles não se importavam muito sobre a essência do que eles estavam conversando, se era verdadeira, se era falsa. Às vezes eles falavam, por exemplo, falavam sobre política, né? Falava sobre felicidade, mas não sabia o significado de política, não sabia o significado de felicidade, o significado de democracia. Eles debatiam diversos assuntos, mas para ensinar o significado, a essência, como Sócrates, ele considerava algo muito importante, eles não faziam isso. E diante disso,
Vamos ver agora sobre o relativismo e absolutismo moral. Então, a persuasão pode levar à crença em conhecimentos ou ao conhecimento. Mas Sócrates acusou Gorgias, né? Gorgias, ele era um dos sofistas. E os seus sofistas, em geral, de só se importar em convencer e não em conhecer a verdade. Ó, o que eu falei para vocês agora, né? Os sofistas, eles se importavam de convencer as pessoas, né? Eles não se importavam de transmitir ou de fazer as pessoas buscar pela verdade, né? De conhecer a essência de cada reflexão que eles estavam debatendo. Então, os sofistas falariam de tudo, sem conhecer nada, lidando apenas com opinião, né? Ou seja, alguma vez você falou alguma palavra que você nem sabe o significado? Falou porque escutou outra pessoa falando, né? Falou porque estava chateada, estava emocionada, né? Então, você às vezes você fala alguma coisa, mas não sabe o significado daquela palavra que você usou, né, na sua conversa, no seu diálogo. E para Sócrates, o que há de essencial para o homem ser virtuoso é ele buscar a essência das coisas, ou seja, buscar a verdade. E aqui eu tenho uma frasezinha de Protágoras que ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são o que são, e das coisas que não são o que não são, né? Causa você não refletir muito lendo essa mensagem, você vai ficar meio confuso. Então, o que quis dizer com isso? Então, ele resume uma posição relativista sobre as coisas, pois se o homem é a medida de todas as coisas, a verdade é algo relativo a cada indivíduo, isto é, depende de sua interpretação ou percepção, né? Depende de quê? Da percepção do indivíduo sobre aquela situação. Eu posso conhecer a verdade da minha percepção. Já aquele indivíduo, aquela pessoa, ele pode perceber de maneira diferente e aí ele vai ter outra verdade diante disso, né? Então, foi essa frasezinha, o significado que quis transmitir. Então, vamos ver aqui a questão agora do relativismo, né? Nós sabemos que o relativismo, de acordo com os defensores do relativismo, pessoas de cultura e de sociedade diferentes têm ideias diversas acerca dos valores morais, como o bem e o mal, né? Por exemplo, a questão do gosto, né? Eu posso achar um tipo de comida deliciosa, ou adoro essa comida, eu gosto, mas pode vir outra pessoa, né, e detestar, achar azeda, achar muito doce aquela comida. Então, aquela comida, o gosto dela, né, é algo relativo que varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas gostam e outras não. Eu não posso dizer que essa comida é ruim, né? Eu posso dizer que eu não gosto de comer esse tipo de comida. Né? Não posso dizer que ela é ruim, porque pode vir outra pessoa e gostar desse alimento. Então, isso é algo relativo. Então, em uma mesma sociedade, os valores também mudam com o tempo, né? Diante do tempo, os valores da sociedade, as leis, elas vão se modificando. Aquilo que alguns dias atrás era algo vergonhoso para a nossa sociedade, está se tornando algo comum, né? Algo bem comum. A questão do homossexual, né? Algum tempo atrás era crime, né? Algum tempo atrás não existia leis para defender essas pessoas que escolhiam, né? Tinha sua opção sexual diferente das outras, não existia lei. E hoje já tem lei para defender essas pessoas, né? Então, isso foi o que aconteceu, o quê? Os valores que mudaram de acordo com o tempo. O que antes era considerado vergonhoso, hoje pode ser aceito como louvável ou vice-versa, né? O algo que era louvável antes pode ser algo envergonhoso hoje, né? Ou seja, tudo muda com o tempo. Há discordância sobre o que é bem e o que é mal, também entre indivíduos de uma mesma sociedade.
Ou seja, você pode achar esse indivíduo do bem, né? Essa pessoa é do bem, ela é bondosa, né? E já outra pessoa pode ter concepção diferente desse mesmo indivíduo, né? Pode achar que é uma pessoa má, uma pessoa sem valor, né? E assim vai, várias características que às vezes nós damos à pessoa, né, sem nem conhecê-la. Então, essa discordância, né, sobre o que é bem e o que é mal, também ela está entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Ela pode viver em um mesmo lugar, ter a mesma cultura, mas elas sempre vão ter opiniões diferentes. Então, é isso aqui que fala sobre ainda do conceito do relativismo, né? Que tem tudo a ver com a nossa filosofia. Que nós vamos ver várias situações em que alguns filósofos, por exemplo, a religião, né? Alguns filósofos eles criticam, falam que Deus não existe, né? E já outros filósofos não, eles defendem que Deus foi que criou o mundo, né? Deus é algo primordial de tudo, né? Então isso tudo é relativo que está entre nossos filósofos que iremos estudar durante todo o conteúdo, durante todo o ano, né? Então, assim, não há juízos morais absolutos, né? Ou seja, tudo é relativo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, né? Alguma dúvida, se ficou algo a desejar, vocês podem entrar em contato comigo, que farei de tudo para que vocês tenham um bom entendimento. Então, só para finalizar aqui, essa imagem aqui, né, que é um pouco irônica, que retrata ainda sobre o relativismo, né? Temos aqui esse grupo de pessoas, né, de uma cultura diferente dos índios aqui, que eles dizem, né, podem dizer que sejam os portugueses, e eles dizem, meu Deus, eles não usam roupas, né? Achou estranho. E aí os índios diz, olha, eles não usam penas, né? Ou seja, o que é que quis repassar? A mensagem que quis transmitir para nós. Querem dizer o quê? Aquilo que para nós é muito estranho, muito esquisito, né? É aquilo que é algo ali surpreendente, né? Que causa uma admiração, pode ser algo comum para outras pessoas, né? Então, para os índios, né? As pessoas que usam roupa, para ele, ó, tá até rindo, ó, mangando aqui das pessoas que estão usando roupa. No caso, se você vê uma pessoa no meio da rua, você vai, né, rir dessa pessoa, né? Você vai debochar dessa pessoa. Então, para ela pode estar bem acostumada a andar nua. Então, é algo ali relativo, né? Você não pode criticar aquele costume da pessoa. Lógico que andar na rua não pode, né? Contra a lei. Mas é o exemplo que eu estou dando. Que algo que pode ser muito esquisito para você, diferente, pode ser algo muito comum para aquela pessoa, né? Por isso que o relativismo é como se fosse gosto, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem sua opinião, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Se ficou algo a desejar, pode me falar, né? Então, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.